Agora eu vou falar um pouquinho a gente já falou o que é, como faz, como é que é todas as partes, assim, quais os problemas que pode acontecer se eu não tenho, dentre todos que eu já citei, né? Todos os problemas que podem acontecer se eu não tenho uma ficha técnica e quais as vantagens de eu ter, tá? No site da Organiza existe um e-book lá na parte de materiais. Existe um e-book de ficha técnica que ele explica direitinho também os passos, a importância e tal. E também a diferença de se ter uma ficha técnica em papel e uma ficha técnica no software, tá? Porque tem pessoas que adquirem software e também não lançam ficha técnica ou não utilizam a ficha do software e tal. E por que ela é importante? Aonde que mostra a diferença de você ter informatizado tudo isso, tá? Até eu coloquei aqui uma página que está naquele e-book. Problemas comuns que acontecem quando as fichas técnicas não são integradas a um sistema de gestão, a um software, tá? Quando ela não está integrada, tudo que pode gerar, né? Ó, se a ficha técnica, a gente pode ter uma ótima ficha de papel. Se ela não está lá 100% dentro do sistema, o processo produtivo como todo fica sujeito a falhas. Então, eu lanço lá consumo e tempo geral das peças. Não lanço que ela vai no corte, não lanço que ela tem sublimação, que ela tem estampa, não lanço nada disso, isso não precisa, só precisa da parte principal que vai para o custo. O resto vai entrar no custo fixo, sei lá. Eu vou pensar dessa forma. Eu não vou conseguir dar andamento na minha sequência do meu processo dentro da fábrica, aquilo não vai andar, porque eu tenho partes que não estão cobertas, não estão lançadas ali dentro, tá? A ficha, ela é um documento que ela acompanha a ordem de produção, né? Então, se você não está com ela 100% correta, ela vai gerar retrabalhos, uma grande margem de erro nas compras, né? Baixa de produtos de estoque que não constam na ficha, entre outras coisas. Então, por isso, tudo que consta, claro que a gente tem que ter a noção de que ela vai dar baixa, ela vai gerar consumo de se eu abastecer corretamente. E abastecer leva um tempo. Então, adquirir um software e querer que ele em 1 mês, 2 meses esteja funcionando, ele não vai, né? Eu preciso abastecer ele, eu preciso gerar dados, abastecer. E quando eu não tenho, hoje eu nem trabalho com uma ficha e eu quero botar para dentro, eu vou ter que gerar esses dados. Eu não tenho eles. Eu vou ter que buscar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ter tempos, eu vou ter que ter consumo, para poder gerar, porque o consumo vai gerar compras gera relatórios financeiros, né? Assim, tem toda essa parte que o sistema também precisa de várias informações para que ele possa funcionar. E outra, ele vai funcionar com as informações corretas e confiáveis se eu lançar os dados confiáveis para dentro. Então, eu preciso buscar os dados, calcular corretamente, aonde eu vou cronometrar, vou calcular, vou definir que vai ser aquele método que eu vou usar, aí eu vou lançar para dentro do sistema. Se eu lançar errado, o sistema vai gerar o que eu preciso, mas as informações não vão estar confiáveis. Isso não é culpa do software, isso é culpa de quem abasteceu o software, né? Que não vai abastecer corretamente, e aí eu não vou saber se aquilo ali está ou não funcionando. E aí por isso que eu preciso ter pessoas capacitadas para gerar esses dados, para saber corretamente tudo que precisa ser lançado ali. Falta de padrão de cor de fornecedor, de tipo de tecido, fica muito aparente quando o preenchimento é feito manual, né? Quando eu tenho assim a ficha manual, muitas vezes eu não consigo mudar, eu não lembro que eu tenho que mudar. Aí eu mudo uma vez, daí tá lá rabiscado, às vezes tá só feito um rascunho em cima, as pessoas não olham e tal. Se eu altero no sistema, tá, todo mundo que mexe com o sistema altera. E todos os processos que geram através da ficha se altera também. Então vai alterar todo o processo dentro da empresa, tá? Vamos ver o que mais. Ficha técnica sem cronometragem. Para lançar uma ficha no software, eu preciso ter cronometragem. E aí as empresas muitas vezes acham que também não é necessário e tal. E a gente já viu por A mais B o quanto é necessário uma cronometragem, tudo que ela gera, para tudo que ela é importante. Então, a ficha técnica precisa ter cronometragem, tá? Ela precisa ser cronometrada antes para poder lançar. Eu até posso começar a ficha no software lançando só materiais e lançando a sequência, mas aos poucos eu tenho que ir lançando tempo para que aquela parte do software funcione. Se eu tenho uma Ferrari na mão, né, eu preciso utilizar essa Ferrari. Eu preciso utilizar tudo que eu estou adquirindo. Só que eu preciso lançar os dados para dentro. Como eu costumo dizer, por osmose, nenhum software faz nada, né? Assim, a gente precisa lançar os dados. Grande parte da confecção possui apenas cronometragem do setor de costura e pouco tempo dos outros setores. A falta de cronometragem de processos não permite distribuir os custos proporcionalmente.
para os produtos que consomem mais recursos, o cálculo da capacidade produtiva em todos os setores, definição de metas e balanceamento. Aqui é um exemplo muito assim, bem ideal para essa parte, é assim, se eu não tenho o tempo do corte, da preparação, ele entra como um custo geral. Se eu não tenho tempo lá do processo de estamparia, ele vai entrar um tempo geral. Porém, eu tenho estampas que eu tenho que passar 5 vezes, eu uso 3 quadros diferentes, tem estampas que são pequenininhas, que eu uso um quadro, passo 2 vezes e está pronta. Então, eu só posso estar sendo injusto, né? Aquela peça deveria custar mais que essa, porque essa leva menos tempo para fazer, usa menos material. E se eu não tenho tempo cronometrado, eu não consigo saber isso. Ao mesmo tempo que às vezes eu coloco uma estampa muito demorada numa peça muito básica, que o tempo de fazer a estampa é o mesmo tempo de costurar a peça. E aí, que agregação de valor eu estou dando ali? Como é que eu estou cobrando aquela peça? Como é que está ficando? Então, por isso que é importante eu ter não só da costura, de ter todos os setores. Nem que seja gradativo, eu começo com a costura, depois eu vou indo aos pouquinhos, eu vou inserindo, até chegar um momento que eu estou com todos os setores cronometrados e colocados para dentro do software, que aí eu consigo fazer toda a minha programação através do sistema, consigo fazer a capacidade da minha fábrica, o carga-máquina que a gente fala, ou capacidade por setor, definir meta por setor, fazer os custos assim, por centro de custo exatamente, né? Saber que aquele setor custa tanto e eu tenho tanto de peças para serem produzidas lá. Então, essa é uma parte muito importante que precisa se conscientizar disso. Sim, costura sim, mas todos os outros setores também precisam. E aí existem métodos diferentes de cronometragem, tá? Mas assim, todos os setores precisam ter essas informações. E aí a gente tem também as vantagens da gente ter, né, uma ficha técnica completa dentro de um software, né? Ela alimenta todos os setores da empresa. É integrada no sistema de gestão, ela permite calcular a ocupação e a capacidade da fábrica, né? Até que momento eu posso considerar o nosso planejamento de vendas? O meu setor está com gargalo, eu tenho para até quanto tempo a produção lá? Ou vai passar o meu prazo, eu não vou conseguir entregar no prazo? Os nossos terceiros estão com produção por quantos dias? Está terminando, eu preciso mandar mais. Qual o setor que causa mais gargalo? Preciso fazer hora extra, eu não preciso contratar mais pessoas. Outra coisa, eu quero aumentar a minha produção em 5.000 peças. Para isso eu preciso de quantas pessoas? Aí tu faz um cálculo, tu tem lá o tempo médio das peças aqui da tua coleção, quanto tempo mais ou menos tu vai conseguir fazer com a capacidade com a quantidade de pessoas que tu tem. E aí você vê, eu preciso contratar 2 pessoas, 3 pessoas. Aí você consegue fazer esse cálculo, tá? Para alimentar essas informações, a ficha deve possuir a cronometragem da peça nos seus setores. Bem como a capacidade, calendário de produção, precisa estar bem definido. Mas assim, com todas essas informações jogadas ali, você tem muitos indicadores. E tem pessoas que dizem, é muita burocracia, quem não mede, não melhora. Se você não medir, você não tem como melhorar, você não tem como controlar, porque as pessoas dizem, mas eu não quero controlar. Não, mas você pode melhorar o teu processo. Você pode melhorar aquilo que você está fazendo no momento que você tem uma medição daquilo. Se você não tem dados para se basear, você não consegue, você não tem de onde partir. Então eu preciso ter um dado para poder melhorar aquilo, nem que seja para melhorar. Né? Não, mas tá bom como tá. Mas tá bom como tá. Eu estou conseguindo entregar a minha mercadoria para o meu cliente. Então não precisa, tá boa a produtividade delas. Tem pessoas disponíveis para produzir o dobro do que tu produz hoje. Ou seja, está produzindo 50%. Você acha que tá bom, só porque tu está entregando. Tu tem que vender mais, porque tua capacidade é para fazer mais. Ou diminuir as tuas pessoas e faz produzir no ritmo maior, que daí o teu custo diminui. Então, a visão assim, eu estou conseguindo entregar para o meu cliente. Não. Quanto de produtividade eu estou tendo? Eu podia estar produzindo o dobro, podia estar vendendo ou diminuir as pessoas. Né? Então, tudo isso, na hora que tu joga os tempos para dentro de uma ficha, tu consegue fazer todo esse cálculo. Planejar compras, né? Isso é imprescindível. Se tu tiver no software, ele vai te dar necessidade de compra, tudo bem certinho. Compra de tecido, aviamento, limite de vendas por referência, bloqueio de venda por cor. Aquela cor não estava mais vendendo, ou esse tecido não vai mais ser fabricado, teu fornecedor não tem mais. Eu bloqueio a venda daquela cor e pronto, vendo só o que tem. Ou aquela peça não está vendendo, aquela peça não girou na coleção, tem 2 meses que a coleção está vendendo e não girou.
corta aquela peça, para não precisar ter necessidade de comprar tecido por pouca peça e tal. Não basta estimar o consumo em um corte inicial, a quantidade precisa ser revista depois do início da produção da peça. Isso é o que a gente falou antes, tá? Tu precisa estar em constante análise, assim, para ver se aquilo realmente está chegando perto do que foi. Como o exemplo do viés que eu falei, foi feito e ninguém percebeu que aquilo estava o dobro. Então, é feito uma vez, mas depois tem que acompanhar se aquilo está exatamente correto como foi feito, tá? Controlar a qualidade. O nível de detalhamento da ficha técnica, a definição de rotas, setores de conferência estarão descritos na ficha. Então, assim, são partes importantes da peça. Acabamento, tabela de medida, tamanho de viés, detalhamento de etiqueta, padrão de código de barra. São itens fundamentais para controlar a qualidade e a padronização das minhas peças também. Eu quero sempre que tenha essas, por exemplo, lá na observação, sempre a minha etiqueta tem que estar a tantos centímetros da barra. Se está escrito ali, ela vai ter sempre que estar ali. E aí eu não vou ter aquela variação, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Porque, um exemplo assim, bem simples, tá? Um dos primeiros empregos que eu tive depois de formada, estava no acabamento uma peça que ia uma pedraria. Era um colarzinho que era colocado e que a estilista pensou numa forma diferente de colocar umas pedrinhas e tal lá. Chegou lá no acabamento, que era a pessoa que montava ele, ela montou de um outro jeito. E botou na peça. E isso eu não esqueço, que a estilista chegou para ela e perguntou, por que tu fez assim? Ah, porque fica mais bonito. Assim, mas eu demorei para pensar daquela forma. Aquele é o padrão que eu quero. Eu demorei, aquilo ali foi estudado para que fosse feito daquele jeito. E daí tu mudou, sabe? Assim, porque eu achei que ficava mais bonito. Padrão de achar bonito as coisas para cada um diferente. Parando de ser lindo para cada um é diferente. E aí ela mudou simplesmente. Não tinha uma ficha técnica, não existia ficha técnica. E eu lembro que aquela vez eu era recém-formada, eu fui trabalhar nessa empresa, eu quis botar ficha técnica, não precisa de nada disso. Não precisa nada disso, daí tu é recém-formada, tu não quer ficar também, né? Eu vou chegar aqui me achando, não vou falar nada, vou ficar quieta. E daí dava esse tipo de problema. Tu não tem um padrão, a pessoa não tem onde seguir, ela não tem onde ler, e daí ela não sabe que a estampa tá aqui nessa parte porque ela foi pensada para colocar aqui. Né? Ela foi pensada, se tem uma plaquinha e tal, ela foi pensada para colocar naquele lugar. Então, não é para mexer. E se tem onde está escrito, a pessoa sabe seguir, tem que seguir. E ela pode ser cobrada se ela não viu. Se não está escrito, ela diz, mas não estava escrito. Então, entende? Então, por isso que é importante ter todas as informações detalhadas na ficha, tá? Essa é uma das inúmeras vantagens que se tem de ter ficha técnica. Então, é claro que foi algo rápido, perto de toda a importância que se tem uma ficha técnica. Mas era isso. Deixa eu passar.